E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. E continuando com o conjunto de aulas sobre termoquímica, nesta aula a gente vai abordar um pouco mais sobre a lei de Hess para os cálculos de variação de entalpia para a equação termoquímica sem se utilizar da via experimental. Querem aprender um pouco mais sobre essa lei tão importante aí para os cálculos de variação de entalpia na termoquímica? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, dar prosseguimento ao conjunto de aulas sobre termoquímica. Nesta aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei de Hess, uma lei bastante importante para a gente se utilizar para cálculo de entalpia de reação, né, de variação de entalpia de reação. Normalmente, sempre que a gente, vamos dizer assim, não sabe e não consegue, por exemplo, fazer uma medida experimental na variação de entalpia de alguma reação química, é comum a gente trabalhar muitas vezes com um conjunto de outras equações termoquímicas, lembrando que a equação termoquímica é aquela equação química da maneira convencional, né, do reagente formando produto para uma certa reação, e que está associada normalmente com o valor da variação de entalpia para esta reação. Sempre que tem a reação, a equação química que tem o valor de ΔH associado a ela, junto na equação, a gente vai chamar essa equação de equação termoquímica, né? Então, normalmente, quando a gente não sabe a entalpia de uma determinada reação que a gente quer descobrir de uma maneira que não seja por via experimental, fazendo uma medição, por exemplo, dessa entalpia, uma forma da gente conseguir calcular essa entalpia da reação que a gente não sabe é se utilizar de um conjunto de equações termoquímicas que a gente saiba o valor da variação de entalpia para para cada uma dessas equações termoquímicas desse conjunto de equações e que a gente possa trabalhar com ela matematicamente, já somando elas nas diferentes etapas, e com isso a gente consiga chegar, a partir do momento que a gente fez essas operações, que eu vou mostrar para vocês exemplo como é que faz, mas a gente consiga chegar justamente na reação que a gente quer calcular a entalpia. Então, todas as operações matemáticas que a gente fizer com essas equações termoquímicas que a gente saiba o ΔH, a gente vai acabar fazendo essa mesma operação matemática que a gente fez na equação no próprio valor do ΔH, que a gente já sabe de cada uma dessas equações que a gente utilizou para calcular a entalpia da reação que a gente não sabe. Então, normalmente sempre vai ser assim, quando a gente necessita calcular o ΔH de uma reação que a gente não sabe e não quer se utilizar da via experimental para isso. A gente se utiliza do ΔH de equações termoquímicas de reações que a gente já sabe o valor do ΔH, faz operações matemáticas e soma essas reações para que a gente possa obter o ΔH das reações que a gente não sabe. Então, isso é chamado de lei de Hess, que em outras palavras ele sempre, tipo, uma frase que a gente pode colocar que foi um resumo dessa lei de Hess, em homenagem justamente ao sobrenome do cientista que propôs essa lei, que é o Hess, né? Que é a quantidade de calor envolvida durante a formação de um dado composto é constante, independentemente de o composto ser formado direto ou indiretamente em uma série de etapas. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente quer calcular a variação de entalpia por qualquer tipo de equação química, de alguma reação que ocorre, independente se a gente já calcula dela direto ou se a gente se utiliza de outras equações termoquímicas que a gente já saiba o valor do ΔH em várias etapas e consiga, nas diferentes etapas, somando elas, chegar na equação termoquímica que você quer descobrir o valor do ΔH, é possível fazer isso porque o valor do ΔH não se altera, independente se você fez o cálculo dele se utilizando de várias reações em várias etapas ou determinou com relação àquela reação global diretamente. Então, das duas formas que você fizer, você vai obter o mesmo valor do ΔH, ele não vai se alterar. Então, você pode utilizar tanto várias equações termoquímicas, somá-las e chegar num valor por uma série de etapas, né, dessas reações e chegar no valor da reação que você quer descobrir, ou descobrir direto daquela reação que o valor do ΔH não vai se alterar num caso como esse. Vamos fazer um exemplo só para a gente exemplificar isso um pouquinho melhor. Vamos supor que a gente quer aplicar a lei de Hess para descobrir o valor do ΔH dessa reação aqui. A gente não sabe o valor do ΔH dela, né?
Então a gente quer descobrir o valor da entalpia, que a gente chama de entalpia de formação desse composto aqui, ó, que é o composto que a gente chama de eteno. Então a gente sabe que a reação para produzir o eteno é se utilizar de grafita e de gás hidrogênio, essa reação vai produzir o eteno. Nessa proporção, a reação já está balanceada, né? 2 mol de grafita reage com 2 mol de gás hidrogênio para produzir 1 mol de eteno. Aí você não sabe o valor da variação de entalpia para essa reação e também não tem como calcular, por exemplo, experimentalmente esse valor. Aí, se utilizando da lei de Hess, a gente consegue calcular se a gente souber o valor da variação de entalpia de outras reações que de alguma forma tenham os compostos que estão envolvidos na reação que a gente não conhece a entalpia ainda, não sabe o valor dela, né? Por exemplo, se a gente trabalhar com esse conjunto de equações aqui, ó, essas equações 1, 2 e 3 aqui, que para todas elas a gente tem os valores de ΔH para cada uma delas aqui, ó, conforme está explicitado aqui. Nessa reação, por que foi pego ela para se utilizar para a gente tentar calcular o valor do ΔH dessa que a gente não sabe? Justamente porque essa reação aqui, que é o eteno reagindo com o gás oxigênio produzindo gás carbônico mais água, ou seja, uma reação típica de combustão do eteno, que é uma reação que já se sabe, por exemplo, o valor da variação de entalpia para ela, a gente sabe que essa reação envolve quem? O eteno, que é justamente o composto que a gente tem nessa reação que a gente quer descobrir o valor do ΔH. Né? Então a gente sabe que a reação de combustão do eteno, que é o composto que está envolvido nessa reação que a gente não sabe o ΔH, a gente sabe que a entalpia dessa reação de combustão dele é essa, beleza. Só que não basta só ela, porque nesta reação vocês percebem que tem várias outras substâncias envolvidas aqui, como por exemplo o gás oxigênio, tem o gás carbônico, tem a água, que são compostos que não estão envolvidos na reação que a gente quer descobrir o ΔH. Então, de certa forma, a gente vai ter que fazer algum processo aí, vamos dizer, matemático nessas reações, nessas equações químicas, para que a gente consiga obter exatamente a equação química que a gente quer obter para descobrir o ΔH dela, envolvendo o carbono, que é a grafita, o gás hidrogênio e o eteno somente, né? Então a gente se utiliza de outras equações termoquímicas para poder se utilizar desse conjunto para chegar nessa equação que a gente quer chegar e calcular o valor do ΔH dela. Nessa equação 2, o que dado que a gente tem nela que serve para a gente utilizar para a equação que a gente quer descobrir o ΔH? Tem a grafita, é uma reação também de combustão, só que dessa vez da grafita. Então é a reação de combustão da grafita reagindo com O2 e formando o gás carbônico. Então vocês percebem que nessa primeira reação a gente tem a presença do eteno. Nessa segunda reação tem a presença da grafita, que são dois compostos que estão envolvidos aqui nessa reação que a gente quer descobrir o ΔH. E para os dois a gente sabe o valor da entalpia, o que envolve o eteno e o que envolve a grafita. Então isso já é uma coisa que já pode auxiliar a gente para a gente conseguir calcular esse ΔH que a gente quer descobrir. Só que um composto que ainda não foi envolvido em nenhuma das duas primeiras reações é justamente o gás hidrogênio. Então a gente vai precisar procurar em alguma outra, que aí é justamente essa reação de formação da água aqui, ó, que também tem o valor do ΔH dela, que vai envolver o gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio e produzindo água. Então vocês percebem que nessa reação 3 tem a presença do gás hidrogênio. Então vocês percebem que na reação 1 tem a presença do eteno, na reação 2 é da grafita e na reação 3 é do H2, que são os compostos que estão envolvidos nessa reação que a gente quer descobrir o ΔH. Isso é o que a gente precisa saber. O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai ter que fazer algum processo, vamos dizer assim, de rearranjo dessas equações termoquímicas que a gente já sabe o valor do ΔH, para que após esse rearranjo e a soma delas, a gente consiga chegar exatamente na equação termoquímica que a gente quer chegar e descobrir o valor do ΔH dela. Só que, uma coisa que a gente precisa salientar na lei de Hess
é que sempre, qualquer rearranjo que a gente fizer nessa equação química que a gente está mexendo aqui, eu multipliquei toda essa equação por 2. Eu inverti a reação, o que era produto transformou em reagente, e o que é reagente transformou em produto. Só inverteu a reação. Ou, eu dividi tudo por 2. Tudo que você fizer em cada uma dessas equações para tentar fazer com que, no final das contas, você chegue na equação que você quer descobrir o valor do ΔH, você também precisa fazer esse mesmo processo no valor do ΔH. Daquela equação que você mexeu. Então vamos supor, na equação 1 eu quero multiplicar toda ela por 2, né? Para de alguma forma modificar aqui os coeficientes estequiométricos dessa equação química aqui. Só que se você fizer isso, você também tem que multiplicar por 2 o valor do ΔH dela. Porque o ΔH dela é associada justamente a essa proporção aqui da reação. Né? Então, se você mudou aqui, por exemplo, você não mudou a proporção, mas se você mudar as quantidades, você multiplicar tudo por 2 e vai ficar 2 do eteno para 6 do O2 para 2 vezes 2, 4 do CO2 e 4 da água, você vai ter que multiplicar por 2 também aqui esse menos 1409,5. Se você inverter a reação, o que você vai ter que fazer? Você pode até inverter, tipo, fazer o 2CO2 mais 2 água, seus reagentes, e o eteno e o O2 se transformar em produto. Você está invertendo a reação. Só que o que você vai ter que fazer aqui nesse caso do ΔH? Inverter o sinal dele. Então, se você inverter a reação, você inverte o sinal do ΔH. E se você multiplicar ou dividir por qualquer número os coeficientes estequiométricos da reação, você também vai ter que fazer a mesma coisa no valor do ΔH dessa reação. Beleza? E isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente que tem que fazer. Tudo que você fizer na equação química, você vai ter que fazer no valor do ΔH também, né? Beleza, então, aí vocês podem me perguntar, professor, mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei nem por onde começar, o que eu vou fazer para resolver essa, né, para chegar, né, vamos dizer assim, nessa equação termoquímica final, já que envolvem compostos aí nessas reações que foram colocadas, que não estão na equação final aqui, né? Por exemplo, o gás oxigênio. Se a gente for ver aqui, está aparecendo nas 3 reações o gás oxigênio, e na equação final não tem. O próprio gás carbônico também estão aparecendo aqui nas reações, nas 2 primeiras, e na reação que a gente quer descobrir do ΔH não tem. Então, na hora que a gente for fazer esse processo matemático para poder rearranjar essas equações e depois somá-las, a gente vai ter que fazer com que de alguma forma a gente consiga anular esses compostos que não aparecem na reação final. Tá aí a dificuldade da lei de Hess é justamente isso. Mas normalmente dá certo se a gente se basear nos compostos, na quantidade dos compostos que a gente quer obter no final dos compostos da reação final aqui. Então sempre vamos se basear nela. Então, por exemplo, se a gente for ver a primeira reação, é a reação que envolve o eteno, não é? Então vamos ver na reação final. Primeira coisa, o eteno ele está no lado dos reagentes ou no lado dos produtos na reação final? Se você for observar aqui, o eteno está no lado dos produtos, não é? Então o que você vai ter que fazer então? Você vai ter que esse eteno que está do lado dos reagentes aqui, nessa equação 1, ele não pode estar do lado dos reagentes porque ele só aparece aqui, então para você conseguir que no final, quando você soma essas equações, que ele esteja do lado do produto, você já tem que nessa equação 1, que é a equação que envolve o eteno, você já vai ter que inverter essa reação para poder fazer com que ele fique do lado dos produtos. Então um processo que eu tenho certeza que a gente vai ter que fazer nessa reação é inverter ela de alguma forma, tá? Inverter. Então o que é produto transformar em reagente e o que é reagente transformar em produto. Mas vamos ver se só inverter. Quantos mol de eteno a gente quer chegar aqui no final, ó? Se você for ver o coeficiente estequiométrico aqui na frente, quando não tem nada, né? É 1. Então a gente quer chegar em 1 mol de eteno no final das contas. E quantos mol de eteno tá nessa reação aqui? 1 também. Então a gente não vai precisar nem multiplicar nem dividir por nenhum número porque já está na proporção correta. A única coisa que a gente vai precisar fazer nessa reação 1, então, é inverter ela. Então já vamos fazer isso. A equação 1, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever da seguinte forma: 2CO2, né, gasoso, mais 2 água, líquida, vai gerar o próprio eteno, né, C2H4, gasoso, mais
o 3O2, né? Que é o que termina a reação ali. 3O2, opa, gasoso. Beleza. Invertemos, né? Vocês concordam comigo? A gente só fez essa inversão. Eu vou até colocar aqui assim para ver que esse 1 é só representando que é a equação 1. Tá. Por que que a gente inverteu? Justamente pro eteno ficar do lado dos produtos em ambas, ó, tá vendo? Porque na hora que a gente somar, ele vai precisar estar do lado dos produtos. Não multiplicamos por nada porque não precisou. Era um mol aqui, aqui também tem um mol também, então é só isso aí que a gente precisa fazer. Só que o que que a gente tem que fazer então com o valor desse ΔH? Tem que lembrar, se a gente inverteu aqui, o sinal desse ΔH também a gente vai ter que inverter. Então, no final das contas, no próximo slide eu vou mostrar para vocês ela já trabalhada certinho. Vocês vão ver que esse menos 1409,5 aqui, no final das contas, a gente vai ter que escrever como mais 1409,5. Por quê? Porque a gente inverteu essa reação. Essa primeira aqui, ela é menos aqui quando ela é escrita dessa forma. O eteno estando do lado dos reagentes, o eteno e o O2. Quando a gente escreve o eteno e o O2 do lado dos produtos, porque a gente inverteu, a gente inverte o sinal aqui também. Beleza? Tenha em mente isso. Depois a gente vai fazer o processo com esses ΔH no próximo slide que eu vou mostrar para vocês. O que que a gente vai precisar fazer agora com a equação 2? Vamos ver aqui. Equação 2 tem a grafita, que a gente tem ela aqui, ó. Então, se a gente for ver, a equação que a gente quer chegar no final, quantos mol de grafita que tem que ter? Tem que ter 2, né? E vocês concordam comigo que a grafita só aparece aqui na equação 2, ela não aparece em nenhuma outra. Então, é aqui que a gente tem que alterar a quantidade de mol dela. Como tem 2 que a gente vai precisar obter aqui no final, aqui também tem que estar 2. Então, o que que a gente vai ter que fazer nessa equação para fazer com que fique 2 grafitas, para que quando a gente somar todas essas 3 aqui, a gente obtenha essas 2 grafitas no final? Vai ter que multiplicar toda essa equação por 2. Lembrando que sempre que a gente faz um processo numa equação química, assim como na matemática também é assim, a gente não vai poder multiplicar só a grafita por 2. A gente tem que multiplicar para não mudar a proporção da equação, tem que multiplicar todos os valores. É como na matemática, né? Se tem 2 é igual a 2. Se você for multiplicar um lado dessa igualdade, por exemplo, por 2, você também tem que multiplicar o outro lado por 2 para não mudar a igualdade. Porque aí 2 vezes 2 de um lado dá 4, 2 vezes 2 do outro dá 4, e 4 é igual a 4. Você não muda a igualdade. Na equação tem que fazer a mesma coisa. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar tudo por 2. Por quê? Para fazer virar 2 grafitas igual tem aqui, ó. Não são 2 grafitas aqui em cima? Então, a gente também vai ter que transformar aqui 2 grafitas. Vai precisar inverter essa reação? Nesse caso, não, porque as 2 grafitas estão do lado dos reagentes que a gente quer obter. E aqui nessa equação 2, ela já está também dos lados dos reagentes. Então, tá tudo certo. A gente só vai multiplicar por 2 mesmo. Então, vamos reescrevê-la aqui. Vai ficar 2 carbono, né? Que é a grafita. Mais o O2. Opa, mais o O2 não. Olha eu já errando aqui, ó. Tem que colocar mais 2O2, né? Porque a gente tá multiplicando tudo por 2. Ele era 1, só que a gente multiplicou por 2. 2O2 gasoso dando 2CO2, que era 1, a gente multiplicou por 2 também. 2CO2. Pronto, já fizemos todas as modificações. E agora vamos escrever a equação 3 aqui. Então, a 3, quem que é que está envolvido na 3, que só tem na 3? O H2. E a gente sabe quantos H2 que tem aqui, ó, nessa equação que a gente quer chegar. Tem 2, não é? Então, no final das contas, a gente tem que ter 2 aqui também. Que número que a gente precisa multiplicar nessa equação 3 para fazer virar 2H2? Tudo por 2, né? Então, a gente vai multiplicar aqui também tudo por 2. Aí vem a pergunta, precisa inverter alguma coisa assim? Não, porque o H2 aqui, ele tá do lado dos reagentes, tá vendo? Tá antes da setinha, ó, do lado dos reagentes. E aqui, desse aqui também tá do lado dos reagentes, ó, antes da setinha também. Então, é só a gente multiplicar por 2 mesmo, para ficar 2H2 aqui e 2H2 na outra também. Então, aí 3 vai ficar 2H2 gasoso, né? Mais 2 vezes meio vai dar 1, então vai ficar mais O2, né? Porque o 1 a gente deixa subentendido. Gerando 2 água, porque tinha uma, a gente multiplicou tudo por 2, né? 2 água. Beleza? Fizemos esse processo em todas. Só lembrando, gente, se a gente inverteu aqui, na primeira,
vamos inverter o sinal aqui do ΔH, para mais 1409,5. Se a gente multiplicou por 2 essa segunda, a gente vai multiplicar esse valor aqui, menos 393,3, por 2 também. Sem mudar o sinal nesse caso, porque a gente não inverteu ela, então mantém o sinal negativo. E na terceira a gente multiplicou por 2 também, tem que multiplicar o valor desse ΔH por 2. Se a gente fizer todos esses processos na hora de somar todas essas reações aqui, aí a gente vai... O que a gente vai ter que começar a observar? Primeira coisa é que, se a gente for olhar, eu já vou mudar para o próximo slide, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem essa soma das reações. Porque aqui já está escrito de uma maneira que está mais facilitada para vocês verem. Ó, aqui está escrito de maneira muito similar que eu escrevi aqui nessa outra aqui, né? Porém, aqui já está mostrando os ΔH já modificado. Então, ó, aqui inverteu o sinal do 1409,5, tá vendo? Inverteu o sinal para positivo. Multiplicou por 2 essa segunda, ó, multiplicou por 2 aqui. E multiplicou por 2 a terceira também, beleza? Então o que a gente vai fazer agora? Vai somar as três. Vocês concordam comigo que do lado dos reagentes, nas três equações, só tem as duas grafitas, só aparecem nessa segunda aqui? Então no final das contas, quando a gente for somar as três, vai vir para cá duas grafitas, de qualquer forma, né? Porque só tem ela aqui. Beleza. E vocês concordam comigo que também os dois hidrogênios só tem eles aqui desse lado também? Então, de qualquer forma, só vai vir o dois hidrogênio para cá na hora que a gente for somar. Agora, o CO2, por que não foi colocado, por exemplo, esses dois CO2 aqui? Porque você tem dois CO2 na primeira reação do lado dos reagentes, mas você tem dois CO2 na segunda reação do lado dos produtos. Sempre que você tem a mesma quantidade da mesma substância, né, de lados opostos das reações, quando você vai somar essas reações, a gente pode fazer o quê? Cancelar quando eles estão em quantidades iguais, né? A gente cancela esse composto porque não vai precisar representar ele no final, porque o tanto que tem no reagente de uma é o tanto que tem no produto da outra. Então, a gente consegue cancelar esses compostos iguais aí. Isso só quando eles estiverem em quantidades iguais. Se tiverem em quantidades diferentes, aí a gente só subtrai mesmo. É que nesse caso 2 menos 2 vai dar 0, por isso que a gente cancela, né? A água, por exemplo, ó, tem duas águas do lado de cá, dos reagentes, né? E do lado de lá também tem duas águas, tá vendo? Depois da setinha. Então a gente cancela essa água com essa outra aqui. O O2, ó, o O2 a gente vai ter que... Tem dois aqui, né, na segunda reação e um na terceira. Então a gente vai ter que somar aqui, que estão do mesmo lado, né? Vai ser 3 O2, não é? Só que do lado de lá, na primeira reação, tem 3 O2 também. Então a gente cancela esses 3 O2 com a soma desses dois aqui, ó. Que também dá 3 O2. Por isso que no final das contas, o que sobrou foi realmente essa reação aqui. Que é justamente a reação que a gente estava querendo chegar no início. Lembra para calcular o ΔH? Então, se a gente somou essas três reações e chegou na reação que a gente queria, a gente só soma os 3 ΔH que a gente já fez as modificações e a gente vai chegar no valor do ΔH que a gente queria para essa reação da grafita reagindo com H2 mais C2H4. Vocês entenderam então, gente? Basicamente esse tipo de processo que a gente tem que fazer quando envolve lei de Hess. Eu peguei mais um exemplo aqui só para a gente reforçar isso, vamos dizer assim, ainda mais, né? Que no mesmo esquema, ó, são três equações termoquímicas que para as três foram dados valores de ΔH, né? Só que a gente tem uma equação termoquímica aqui que a gente não sabe o valor do ΔH, que é essa do gás nitrogênio reagindo com o gás oxigênio, produzindo o pentóxido de dinitrogênio. Beleza, N2O5. A gente quer descobrir o ΔH dessa, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer algumas modificações aqui nessas três primeiras para que a gente consiga, somando essas três, chegar na equação que a gente quer descobrir o valor do ΔH, não é isso? A lei de Hess basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer? Sempre quando você for analisar essas equações, verifique os compostos que estão na reação que você quer chegar, quantos tem dele e se eles estão do lado do reagente ou do produto. E aí procura ele nessas três reações que vocês têm aqui, o valor do ΔH, para vocês saberem que modificação que vocês têm que fazer. Então vamos fazer mais rapidinho aqui, ó. O N2.
dessa primeira aqui. Onde ele está nessas reações aqui? Se você for ver, o N2 só aparece aqui, ó, na terceira reação. Ele não aparece em nenhuma outra. Aqui é N2O5, então é um composto só, né? O que aparece só o N2 como composto é só nessa terceira. E vocês percebem que apesar de eles estarem já no mesmo lado, do lado dos reagentes, aqui tem meio de N2 e na outra tem na outra tem 2 N2. Então a gente tem que multiplicar aqui por qual valor para fazer com que fique 2 de N2 aqui, aí vai acabar modificando o valor de todos os outros compostos, né? A gente tem que multiplicar aqui por 4. Por quê? Porque 4 vezes meio que vai dar 2. Então, quando a gente multiplica aqui por 4, tem que multiplicar todos por 4. Então, já vamos modificar aqui a equação 1. Equação 1 a gente multiplicou por 4. Então, vai ficar assim. A 1 não, desculpa, gente. Aqui eu já fui para 3 direto, que é onde tinha o N2, né? Então, vamos só dar uma puladinha aqui, vamos para 3 direto. Então, ó, vamos fazer aqui. 4 vezes meio, né? Vai dar 2. Então, vai ficar 2 do N2 mais 3 meio vezes 4, vai dar 3 vezes 4 dá 12, dividido por 2 vai dar 6 do O2. Eu nem vou colocar aqui o estado físico só para facilitar a escrita aqui, tá? Mais 4 vezes meio, que vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2 do H2. E vai formar, só tinha 1 do HNO3, multipliquei ele por 4, vai formar 4HNO3. Tá certo? Então, o que a gente vai ter que fazer no final das contas com essa entalpia aqui? A gente vai ter que multiplicar ela por 4. Que se a gente fizer essa multiplicação aqui, eu já tinha feito aqui o cálculo, vai ficar menos 696,4, né? Quilojoule. Então, a gente já tem aqui dessa terceira o que foi feito com ela. Só multiplicamos por 4. Aí multiplicamos o valor da entalpia também por 4. Na segunda, vamos ver. O O2 aparece em várias, né? Então vamos deixar o O2 por último aqui, porque como ele aparece em mais de uma reação, ele aparece na terceira e ele aparece também na primeira, então vamos deixar ele por último, porque ele vai ser mais complicadinho, porque ele aparece em mais reações. Vamos já ver aqui do N2O5. Sempre ver os que aparecem primeiro, os que aparecem em uma reação só, porque aí fica mais fácil da gente conseguir saber por quanto tem que multiplicar ou se tem que inverter a reação. N2O5. A reação final que a gente quer descobrir o ΔH tem que ter 2N2O5 do lado dos produtos. Vamos ver. Na reação 2 é a única que aparece o N2O5. Olha ele aqui, ó. Não aparece nenhuma outra. Então, e ele além de não estar multiplicado por 2 aqui, ele tem um só N2O5. Então a gente já sabe que tem que fazer vezes 2 essa equação. Só que ele está aqui do lado dos reagentes, enquanto a gente quer obter ele do lado dos produtos. O que a gente vai ter que fazer além de multiplicar por 2, então, nessa segunda? Vai ter que inverter. Então, a gente inverte e multiplica por 2. Então, vamos fazer isso. Na 2, a gente vai inverter e multiplicar por 2. Então, vamos lá. Multiplicando por 2 vai ficar 2 vezes 2 HNO3, vai ficar 4 HNO3. Vamos colocar ele aqui, ó. 4 HNO3, certo? Só tem ele aqui, então ele vai virar agora reagente. Então, vai virar esses dois produtos aqui, ó. 2 vezes o N2O5, né? Porque a gente inverteu, vai ficar 2N2O5, né? Mais 2 vezes um molde de H2O, né? Então vai ficar 2H2O. Então já fizemos a modificação que tinha que fazer na 1. Vamos agora ver o que a gente vai ter. Na 1 não, desculpa, na equação 2, né? Fizemos essa modificação. Por que eu estou indo para 3 para 2 primeiro, pessoal? Porque eu já estou procurando os compostos que só tem em uma dessas equações, já estou indo direto para ele para a gente primeiro mexer nessas equações, que vocês vão ver que vai ficar mais fácil depois. Essa 1, se a gente for reparar, ela não tem o N2, ela também não tem o N2O5, ela tem o O2, mas esse O2 aqui, ele também aparece na 3, né? Lembra? Olha aqui, ó, já tem 6 O2 desse lado aqui. Só que no final das contas, quantos O2 tem que ter? 5.
Vocês concordam comigo que se essa 1 a gente mantiver da mesma forma que ela está, vai ficar 1O2 aqui na 1 e vai somar com esse 6O2 aqui da 3 depois que a gente modificou? Vai ficar 7O2? Então não dá para deixar essa 1 dessa maneira que ela tá. O que a gente pode fazer? Inverter ela. Porque se a gente inverter, concorda comigo que esse O2 vai pro lado dos produtos? Se ele for pro lado dos produtos, aí vai ficar 6O2 do lado dos reagentes. E quando a gente for somar essas equações, 1O2 do lado dos produtos. A gente vai subtrair e no final vai chegar nesse 5O2 que a gente quer chegar aqui. Então o que a gente vai fazer? Só inverter mesmo. Porque invertendo já vai dar certo. E isso aí, pessoal, vocês têm que analisar na equação termoquímica. Essa é uma questão um pouquinho mais complicada, que dependendo da questão, vocês vão ter que ver que modificações que vocês têm que fazer nas equações termoquímicas para somá-las e chegar na equação que você quer, né? Então, ó, vai ficar duas águas, que agora passaram a ser... aqui, ó, a primeira, né, ó. Duas águas que agora passaram a ser reagente, né? Ela era produto, formando 2H2 mais O2. Beleza? Só invertemos. Agora o que a gente pode fazer? Somar essas três aqui, né? Para que a gente consiga descobrir o final aqui. Ah, só lembrando também, já vou fazer essa modificação aqui no ΔH de todas também, né? Ó, ΔH dessa aqui. A gente só multiplicou por 2 e inverteu. Então vai inverter o sinal aqui, vai ficar positivo. E depois que multiplica ela por 2, deixa eu ver quanto que ficou aqui, vai ficar 153, aqui, ó, mais 153,2. Eu já tinha feito aqui, eu vou usar minha colinha, né? Para não precisar ficar calculando aqui na hora. Então, para agilizar. E o ΔH dessa primeira aqui, ó. O que a gente fez nela? Só inverteu. Então a gente vai inverter o sinal desse aqui. Vai ficar mais 571,5. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer então aqui no final? A gente só vai... Eu vou mudar a cor aqui só para ficar mais fácil da gente ir somando e anulando aqui. Vamos lá. Vamos primeiro então ver as águas, por exemplo. Ó, quantas águas tem desse lado de cá na reação? Tem duas aqui na primeira e só, né? Do lado dos reagentes. Vamos ver do lado dos produtos. Vocês estão vendo que tem duas aqui na segunda do lado dos produtos e só também? Então o que a gente vai fazer? Uma tá do lado dos reagentes e a outra tá do lado dos produtos. O que a gente vai fazer? Cancelar, né? Porque elas estão de lados opostos aqui quando a gente vai somar essas três reações. Beleza. Vamos agora ver do HNO3. Tem 4 HNO3 do lado dos reagentes nessa segunda e 4 HNO3 do lado dos produtos na terceira. Tá vendo o que vai acontecer? Também vai cancelar. O O2 agora. O O2 tem 6 O2 desse lado dos reagentes só, né? E um O2 só do lado dos produtos. O que a gente vai fazer então? A gente vai subtrair, porque não vai cancelar, porque você tem 6 de um lado e um do outro. Não estão em números iguais, igual os outros casos. Então o que a gente vai fazer? Subtrair 6 menos 1. Então aqui vai virar 5 e aqui vai cancelar. Então, o que vai sobrar no final das contas? 2N2 só aparece uma vez, então a gente vai colocar aqui, ó. 2N2. Eu já vou até colocar o estado físico agora, para deixar a equação final, gasoso. Mais. Sobrou 5O2 desse lado, então a gente vai colocar 5O2, colocar o estado físico gasoso, formando. O que sobrou do lado de cá? Só esse aqui, né, ó. Ah, a gente esqueceu de anular também aqui os 2H2, né? Olha aqui, ó. Tem 2H2 aqui do lado dos produtos na 1, porque tá depois da setinha. E 2H2 do lado dos reagentes aqui na 3, desculpa. Então também anula. Por isso que o H2 não vai aparecer no final. Eu só tinha esquecido de anular, mas eles também anulam. Então no final sobra aqui 2N2O5. No estado, deixa eu ver como que ele estava aqui, quando ele, gasoso. Então, chegamos na equação final, que era a equação justamente que ele pedia aqui no final. Então, o que a gente tem que fazer com os ΔH delas que estão aqui? É só a gente agora somar isso tudo aqui, porque a gente já fez a modificação nos ΔH. Então, esse ΔH final aqui vai ser justamente dessa reação que a gente quer descobrir o valor aqui, ó. Né? Então, se a gente fizer essa soma, já tinha feito ela aqui, vai dar mais 28,3 kJ.
ou seja, é uma reação do tipo endotérmica, por quê? Porque ela tem o ΔH positivo, então é endotérmica, só que 28,3 não apesar de ser em kilojoule, né? Então é um valor de 28,3 kJ que essa reação absorve para ela ocorrer. Beleza? Então basicamente é isso que a gente tinha que fazer para chegar nesse valor final. Então vocês percebem que a gente tem que alterar aqui de alguma forma as equações termoquímicas que a gente conhece já o valor do ΔH, lembrando que tudo que a gente fizer na equação química a gente tem que fazer também no valor do ΔH, se inverter, inverte o sinal do ΔH, se multiplicar essa equação química também multiplica o valor do ΔH, e no final, quando a gente somar essas equações, a gente tem que chegar exatamente na equação que a gente quer descobrir o valor do ΔH, que aí no final a gente também vai somar esses valores do ΔH para chegar no valor final do ΔH que a gente quer descobrir. Isso é a lei de Hess, pessoal. Então, basicamente, as reações elas vão envolver esse tipo de coisa que vocês têm que fazer, certo? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos, então, para vocês e continuem acompanhando as aulas do canal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.